Irmãos, hoje a gente vai retomar nosso estudo lá em Hebreus. Eu confesso para vocês que eu já estava com um pouquinho de saudade dele. A gente fez uma pausa agora na virada do ano, né? E nós estávamos no capítulo 4. A gente vai retomar o assunto. Sempre é bom relembrar um pouquinho daquilo que foi visto. A gente lembra que o livro de Hebreus, todo ele é muito especial, né? Porque todo ele exalta a, a figura, a pessoa do Filho, né? Lembram que no começo, aliás, ele só se refere a Jesus como o Filho, né? No começo da carta, né? A gente entende que esse livro seja, na verdade, uma carta. Tem algumas características disso. Mas quando chega aqui no capítulo 3, então eu não vou recapitular tudo, mas eu vou pegar aqui um pouquinho desde o capítulo 3, porque é o que faz sentido naquilo que nós estamos vendo agora, tá bom? Por quê? Ele começou o capítulo 3 fazendo uma comparação entre Jesus e Moisés. Lembram disso ainda? Faz tanto tempo, né? Foi lá o ano passado. Antes disso, ele tinha comparado Jesus aos anjos. Jesus é um anjo? É igual aos anjos? Menor que os anjos? Não. Ele se fez menor que os anjos, mas ele não é menor que os anjos. Porque os anjos são seres criados. Jesus é o próprio Filho de Deus, Criador de todas as coisas. Agora, no capítulo 3, ele compara Jesus a Moisés. Bom, Jesus é igual a Moisés? Também não. Moisés era um homem, e era um simples homem. Não era Deus, nem meio Deus. Moisés era carne e osso como nós. Um homem especialmente chamado por Deus. E tem sim uma questão gloriosa na história, na vida de Moisés. Ele é sim um tipo de Jesus. Tá? Vocês sabem o que é um tipo? Uma figura. Tá? Em vários aspectos nas escrituras, nós vamos encontrar muitos tipos de Jesus. José é um tipo de Jesus. Em alguns aspectos, ele apresenta realidades a respeito da pessoa que viria, né, do Messias. As profecias não se resumem ao que os profetas falavam. Muitos atos de Deus são proféticos. A Bíblia é interessante, é maravilhosa, até por esse aspecto também. Muita coisa que Deus fez acontecer são figuras da grande verdade que ele apresentava. Por exemplo, José, né, eu vou viajar um pouquinho aqui fora do texto, tá bom? Mas não posso deixar de dizer isso. Em que José prefigura ou é um tipo de Jesus? Bom, ele foi aquele que, por exemplo, né, num aspecto geral, foi aquele que remiu o povo. Certo? Dado como morto, mas não estava. Jesus foi dado como morto, mas não ficou morto. E ele é o grande remidor do seu povo. E a gente vai vendo, tem vários detalhes assim na história deles. Moisés é aquele grande profeta que Deus chamou para ser o libertador do povo que estava onde? No Egito como escravos, não mais
como antes, quando, por meio de José, eles foram acolhidos lá. Gerações depois, outros faraós que estavam lá e escravizaram o povo de Israel, até por temor, porque, outra coisa, né? Onde Deus coloca o povo dele, esse povo se torna uma ameaça. Os outros olham como uma ameaça porque eles prosperavam. Os egípcios viam que os hebreus, eles se tornavam fortes, eles cresciam em número e eles estavam indo muito bem. Então, eles entenderam, algum faraó ali no meio do caminho entendeu, nós precisamos abafar isso. E esse fato tem se repetido na história, né? Quando os judeus foram espalhados na Europa, né? O episódio do Holocausto, da Segunda Grande Guerra aí, foi basicamente isso. Eles viam que os judeus prosperavam, então nós temos que abafar eles. E hoje nós vemos esse ódio sendo alimentado, né? O chamado antissemitismo. Apesar dos povos árabes também terem origem semita, mas o antissemitismo, na verdade, é ódio especificamente a uma família dos semitas, dos descendentes de Sem. Israel. Os judeus. Por quê? O mundo odeia tudo que é de Deus. De verdade. Bom, mas voltando aqui ao nosso assunto. Então, aqui Moisés foi o grande libertador e o líder do povo na saída do Egito. Deus deu a eles a lei por meio de Moisés. Então, Moisés era visto como o grande profeta, o primeiro e grande profeta, chamado por alguns de legislador. Ele não legislou nada, ele não criou leis. Ele só foi um mero transmissor das leis de Deus, certo? Em alguns lugares você vai encontrar essa referência a Moisés como legislador. Não é. Quem legisla é quem cria a lei. Bom, mas o próprio Moisés profetizou que viria um grande profeta que seria maior do que ele. Jesus era profeta? Também. Jesus agregou, né, reuniu em si muita coisa. Ele era homem, era Deus, ele era profeta, ele era sacerdote, que é o que a gente vai ver aqui, ele era rei. Bom, mas a comparação aqui não é criar uma rivalidade. A ideia do autor não é essa. Mas é mostrar que no tempo de Moisés, apesar de eles terem, né, o povo de Israel sempre alimentar Moisés, foi o nosso grande profeta. Mas era tido por muitos assim como um tipo de, né, como hoje, como um tipo de santo para eles. Alguém muito especial. Dizem que até por isso Deus fez o que fez com Moisés. Já pensou se Deus tivesse deixado o corpo de Moisés disponível? O que eles fariam? Muito provavelmente eles embalsamariam Moisés, né? Fariam imagens de Moisés, fariam o que os outros povos fizeram. Mas Deus não permitiu isso. Mas apesar de ter Moisés como grande profeta,
aquele povo que andou com Moisés não se mostrou fiel. Aliás, é uma coisa que a gente vê repetidamente. Depois, né, disso também. Moisés liderou aquele povo, peregrinaram no deserto por quase 40 anos, porque a distância era tão grande assim para andar 40 anos? Não. Como eles não confiaram em Deus, eles poderiam ter feito isso, né, em questão, assim, no primeiro mês eles já poderiam ter começado a tomar posse da terra. Mas eles não fizeram isso. Logo de cara, eles criaram um ídolo, o bezerro de ouro. Logo depois, com a lei em mãos, eles continuaram se mostrando infiéis. Quando foram os espias lá para o vale de Escol, eles não confiaram que Deus daria vitória para eles. Então Deus falou: essa geração não vai entrar na minha possessão. Eu não vou dar para eles isso. Eles vão peregrinar aí. E Deus, por culpa do pecado deles mesmo, Deus condenou aquela geração a perecer no deserto. E é sobre esse episódio que o autor de Hebreus aqui trabalha. Não que as outras gerações tenham sido fiéis, mas ele fala, essa geração não herdou a promessa, o descanso do Senhor, e o descanso aqui é dado como a entrada na terra, a posse da terra. Estar no seu lugar. Se eles tivessem confiado em Deus, Deus teria dado a terra a eles. Eles teriam entrado, guerreado contra aqueles povos, eliminado, posto eles para fora e eles tomariam toda a terra. Deus daria isso para eles. Mas essa geração não confiou. Porque o coração deles foi endurecido e a constatação do autor aqui é, o que faltou para eles? Vocês lembram? Eles tinham a palavra? Tinham. Mas a palavra, para ela ser eficaz na nossa vida, ela precisa ser misturada com o quê? Faltou isso. Eles não tinham fé. Eles eram incrédulos. A incredulidade deles fez com que eles perecessem ali. Então a gente vê no capítulo 3, versículo 11, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Então, ele está falando no versículo 11 a respeito daquele povo. Mas o versículo 12 aqui já é a exortação do autor de Hebreus. Então é aqui realmente que nós entramos no nosso assunto principal, dentro desse trecho da carta. Vejam, irmãos, observem que nós, né, vocês, eu, nós não tenhamos esse mesmo problema que eles tiveram, que não se encontre em nós um coração não sincero. Aquele povo se dizia povo de Deus, mas os atos deles, a ausência de fé, de confiança em Deus, demonstravam que eles não eram. Deus agiu por eles, mas eles não eram verdadeiros, eles não eram autênticos. Deus agiu na vida humana deles, tirando eles do Egito, mas intimamente eles eram homens com corações infiéis. E o autor
exorta aqui, irmãos. Essa carta ela é repleta de ensinamentos práticos. A igreja, quando lê isso, tem que ser exortada. Cada irmão, cada um de nós, quando lê isso, tem que ser exortado, que não haja em nós também esse mesmo sentimento que houve neles. Que não haja em nós também, intimamente, um coração infiel como o deles. Por que não pode haver isso? Ele diz no versículo 14: porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Ou seja, mediante a exortação da palavra de Deus, nós somos levados a considerar o fato de nós sermos participantes de Cristo. Como é que se mostra na nossa vida se nós somos mesmo participantes de Cristo? Se nós retivermos o princípio da nossa confiança até o fim. Por quê? Ele está falando aqui de perda de salvação, irmãos? Alguns interpretam esse texto dessa maneira. Bom, então, eu posso me converter, né? Sou participante de Cristo, eu declaro a minha confiança nele, mas ao longo da minha vida, do caminho, eu posso perder essa fé. Eu posso voltar atrás. Então, eu não retive a fé, então perdi a salvação. Não, ele está falando aqui, isso seria contradizer as Escrituras, o resto, o contexto geral das Escrituras. A própria carta. Tá? Ele está falando da obra de Cristo, e ele vai falar da obra de Cristo completa. Mas aqui, ele coloca dessa forma, por quê? Ele está fazendo com que nós nos examinemos. Até onde realmente vai a nossa firmeza? Outro dia nós pregamos aqui alguma coisa relacionada a isso, né? O que é que nos motiva? Estão lembrados ainda dessa pregação? O que é que nos motiva? Cristo. Se é isso mesmo, então amém. Porque se nós temos Cristo, é isso que nos motiva, e é isso que nos motivou ontem, desde a nossa conversão, é o que nos motiva hoje, e é o que vai nos motivar ao longo do resto da nossa vida. Amém? Então é isso. Vem doenças, vem tropeços, vem fraquezas, vem problemas, irmãos. Mas Cristo está presente e a fé foi colocada por Deus, a fé verdadeira que foi implantada em nós, ela permanece. Então é onde nós vemos os verdadeiros crentes, onde nós vemos o verdadeiro povo de Deus. Aquele que permanece. Aquele povo que foi tirado do Egito, de uma maneira geral, ele explica aqui, nem todos pereceram no deserto, mas em geral aquele povo ficou por ali. Por quê? Porque eles, apesar de terem sido tirados do Egito, como Israel, povo de Deus, os hebreus, descendência de Israel, Jacó, dos seus filhos, eles foram tirados dali. Veio um povinho junto, também. Mas o tempo mostrou que, na verdade, a grande maioria deles não tinha fé, não era temente a Deus. E é por isso que eles pereceram no deserto. Então, o autor de Hebreus nos diz
que nós precisamos olhar para isso e que nós não se mostre em nós um coração infiel, mau e infiel, antes que se mostre, que se revele realmente a nossa fé em Cristo, que nós somos participantes de Cristo e, com isso, nós permaneçamos nessa fidelidade. Aí, entrando no capítulo 4, ele fala especificamente sobre essa questão do repouso do cristão. Ele fala, o repouso verdadeiro não era aquele, né? Espiritualmente falando, não era aquele que eles encontraram não nos dias de Moisés, mas encontraram nos dias de Josué. Né? Foi com Josué na liderança que o povo entrou lá na terra e tomou posse. E habitou lá por muitos anos. Mas ele diz, não era especificamente disso que Deus estava falando, porque mais tarde Davi, olha, bem depois, eles já estavam na terra, já tinha passado todo aquele período que eles foram governados por juízes, né? Tinha juízes de Deus, né? Homens que Deus levantou para serem líderes do povo, para manter, para sustentar eles quando o inimigo começava a prevalecer, os inimigos que permaneceram na terra, por falha deles mesmos, dos judeus, né, dos hebreus, de Israel. Mas o próprio salmista Davi volta a falar de um descanso do Senhor. Eles já estavam na terra, então o descanso, logicamente, o autor de Hebreus diz, não era esse. Olha aqui o capítulo 4, versículo 6. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, ou seja, no descanso do Senhor, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. E lembra, a gente comentou, a desobediência é consequência do quê? Vamos ver se alguém lembra disso. Quando você desobedece uma orientação de alguém, por quê? O que isso mostra? Que você não confia naquela pessoa. Tá? Incredulidade. A desobediência é mostra da incredulidade. Irmãos, quando nós desobedecemos a palavra de Deus, isso demonstra que nós não estamos confiando que o que Deus diz é verdadeiro. Sabia? Presta atenção nisso. Se você confia realmente em Deus, atente para a palavra dele. Amém? Faça o que a palavra diz, mesmo que teu coração mande outra coisa. Não vem com aquela historinha, com aquela conversa de, não, isso, né, há exceções. A gente paga um alto preço pela nossa desobediência. E ele diz aqui, aquele povo se mostrou desobediente de uma forma geral, não foi em um ponto ou outro. Eles se mostraram desobedientes porque eles eram incrédulos, não havia fé neles. Eles não confiavam em Deus. Então ele segue dizendo aqui no versículo 7, olha, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Tá? Isso aqui, Davi escreveu no Salmo, a gente vê lá no Salmo 95. Portanto, versículo 8, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Tá? Então, ele mostra que o repouso não era aquele que veio por Josué.
a entrada na terra. Por quê? Ele diz, porque Davi, séculos depois, falava novamente sobre isso, de um descanso. E Davi deixa claro, então, que ele estava falando de um descanso, de repousarmos no Senhor. Não era um mero repouso terreno, né, para Israel. Ali também nós vemos uma figura para nós, para os nossos dias, e é algo que diz respeito sempre para todas as gerações. Então aqui vamos ao versículo 11, tá? Ele diz, procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Tá? Então, aqui a gente vê esse procuremos aqui no sentido, busquemos isso. Entrar naquele repouso deve ser o nosso alvo, nosso objetivo. De uma certa forma, o crente já entrou nesse repouso. Por quê? Porque ele cessou das suas obras. Se a gente voltar um pouquinho aqui, lembra, Deus fala a respeito do repouso, né? Fazendo aquela figura dos dias da criação. Deus operou, Deus trabalhou na criação por quantos dias? Quantos? 6, não foi 7? Não, foram 6. Exatamente. Vocês estão certos. Por quê? No 7º dia, o que aconteceu? Deus descansou das suas obras. Ele fez tudo, ele completou. Será que Deus estava cansado? Não. Não é Deus, aquela figura que colocam, Deus, um velhinho, né, de cabelo, barba branca, tadinho, deve estar cansado, né? Fez tanta coisa. Nada disso, não é. Esse descanso ele cessou. Aliás, o nome dado ao dia 7º é o Shabá, né? O sábado, para nós, marca o dia do descanso, né? De cessar. Por quê? Israel, a ordem para eles era trabalhar 6 dias e um dia eles cessavam da sua obra, do seu trabalho diário. Naquele dia, no 7º dia, eles descansavam. Eles estavam relembrando a obra de Deus e aquele dia era restrito para glorificar a Deus. Eles estavam fazendo memória daquilo que Deus fez. Mas é também uma figura para o nosso repouso. Quando nós temos aquilo que é perfeito, né? Uma das coisas que envolve a simbologia dos números na Bíblia o número 7 é um número de perfeição. Eu não sei de onde tiraram, né? Tem um dito aí popular que 7 é o quê? Conta de mentiroso. Mas, biblicamente, é justamente o contrário. 7 é número de perfeição. E nos faz lembrar da obra perfeita de Deus. Alguns acabam interpretando mal as coisas, né, e idolatram o sábado. Nós temos ainda hoje muitas seitas chamadas sabatistas, né? Mas eles ignoram certos fatos, certos aspectos. O sábado foi dado a Israel dentro da lei. Não foi dado à igreja guardar sábado. Na verdade, nem o domingo, né? O domingo para nós
é tido assim como um dia especial, é dia de repouso, mas nós não guardamos no mesmo sentido que foi ordenado aos judeus guardarem o sábado. Porque também isso se consumou na lei, irmãos. O dia perfeito se cumpriu em Cristo. Ele vindo e morrendo, Jesus consumou todas as coisas. Ele mesmo disse ali na cruz, naquele momento, né, logo antes de morrer, ele disse o quê? Está consumado. Essa parece ter sido a última frase de Jesus antes de morrer, né? Está consumado. O que é que estava consumado? Tudo aquilo que estava determinado desde a eternidade para a redenção dos homens. Era necessário que isso acontecesse, e naquele momento aconteceu. Bom, mas voltando aqui ao nosso versículo 11. Procuremos entrar naquele repouso. Nós repousamos no sentido de que nós já estamos confiados em Cristo. Nós já cessamos das obras. Por quê? O homem naturalmente busca... Existe uma coisa que até dentro de outras religiões, né, que pregam algum tipo de salvação, via de regra, o que se ensina é: você alcança a salvação por meio de obras. É alguma coisa que você vai fazer, ou um conjunto de coisas que você vai fazer, que vai te assegurar uma condição melhor ou uma glória eterna. É assim. E isso, na verdade, atormenta os homens. Porque ou nós nos tornamos hipócritas, querendo mostrar que nós somos perfeitos, e intimamente nós sabemos que não somos, né? E João fala sobre isso. Aquele que diz que não tem pecado é o quê? Mentiroso. Só está agregando mais um pecado na vida dele. Bom, ou você se torna um hipócrita, ou você se acomoda aos pecados e vive de qualquer maneira, né? Você diz: eu não peco, mas todo mundo sabe que ele peca, e ele intimamente sabe melhor, deve saber melhor do que ninguém. Muita gente tenta se enganar, né? Porque restringe pecado a 3 ou 4 coisas, né? Aquela frase: nunca matei, nunca roubei. Alguns agregam aí: nunca traí minha esposa. Então tá, ele acha que não peca. Está se enganando a si mesmo ou querendo se enganar, né? E tem aqueles que assumem: eu sou pecador mesmo, mas quem não peca, né? Então ele vai e faz. Agora, aqueles que buscam salvação, aqueles que se preocupam com a sua alma, que creem na imortalidade da alma, ou que pelo menos cogitam que ela possa ser real, eles vivem atormentados por isso. Então, muita gente busca praticar boas obras justamente pensando: eu preciso fazer alguma coisa para tentar ser salvo. Notem, para tentar ser. Porque se eu vacilar, eu posso perder. Porque se eu não fizer isso e aquilo, se eu não cumprir esses sacramentos, eu não vou ser salvo. Se eu não fizer boas obras, eu não vou ser salvo. Olha, eu conheço uma série de pessoas que, na verdade, não seguem nada, mas eles sempre procuram passar uma ideia, né, de ser bom para todo mundo, fazer o bem. Tem pessoas que eu conheço que elas são muito legais, inclusive comigo. São boazinhas, boazinhas. Sempre se preocupam em ajudar o próximo, né, para fazer alguma coisa boa. É aquele tipo: vê uma velhinha na calçada, deixa eu ajudar ela a atravessar a rua, né, para fazer uma boa obra.
Às vezes a velhinha nem quer atravessar a rua, ela só está olhando. Brincadeiras à parte, irmãos, o que acontece é que os homens se atormentam por precisar fazer alguma coisa. Nós já descansamos nisso, porque nós descansamos no Senhor. Amém? Nós ainda não adentramos no descanso eterno, porque isso vai se cumprir quando a gente se ver livre desse corpo aqui, né? A gente for glorificado. Nós aprendemos essas coisas na Bíblia, mas de uma certa forma nós já encontramos esse repouso. Mas o autor aqui diz que a gente não deve ficar para trás. Nós devemos ter o cuidado de não nos enganarmos como se considerando o povo de Deus, mas não havendo verdadeira fé em nós. E por isso mesmo nós não sermos cumpridores da palavra. E aí entra aquele versículo clássico, né? Versículos 12 e 13, na verdade, os dois. Porque ele diz, olha, nós estamos diante da palavra de Deus. E ele diz, a palavra de Deus é o quê? O quê? Viva e eficaz. Ela é verdadeira. Olha, a palavra de Deus é viva. Isso diferencia a Bíblia de qualquer outro livro. Qualquer outro livro pode ser bom, mas ele é morto. A Bíblia é um livro que é totalmente diferente. Não importa quantas vezes você leia. Mas se tiver algum livro, você provavelmente já leu algum livro que gostou muito. Quem já leu um livro aqui, falando fora da Bíblia, quem leu algum livro que gostou bastante? A maioria aí não lê muito não, hein? Tá? Quantas vezes vocês leram esses livros? Vocês que... O Nicolas que leu 2 vezes. Lúcio leu 3 vezes. Poxa, haja paciência, hein? Deve ser bom mesmo. Depois eu quero saber que livro é esse. O Kevin também? Não? Uma vez só? Quem mais leu mais de uma vez um livro? A Leusa? 2. Pedro? 2 também. A Giovana? 2. Tá? Só o Lúcio leu 3 vezes. A Elise leu 3 também? Ah, tá. Então, olha. Talvez vocês leiam mais vezes daqui a algum tempo. Mas a Bíblia é diferente, porque a Bíblia você pode ler uma, pelo menos uma você deve ler. 2. Ótimo. Melhora. 3, 4, 5, 6. Você pode ler ela quantas vezes você puder. Sempre você vai encontrar um versículo que vai te chamar a atenção e vai dizer, parece que eu nunca li isso aqui antes. Já aconteceu isso com você? Eu estou lendo Jeremias agora. Parece que tem versículos que eu leio ali, parece que eu nunca li isso. Se eu não li mesmo, é uma vergonha, porque, né? Convertido desde 1976. Mas sabe o que acontece, irmãos? A Bíblia é aquilo que dizem mesmo. A palavra de Deus, ela se renova. As palavras são as mesmas, elas estão ali há séculos. Tem certos grupos aí que dizem que a Bíblia foi adulterada, que foi sendo adaptada. Não, existem escritos antigos, né, desde referências ali do século
I da nossa era, século III, a gente vai vendo ali referências, textos que dizem exatamente o que diz a nossa Bíblia hoje. É lógico que com a tradução, né, tem atualização de palavras, coisa e tal. Mas, quando você olha, os textos, por exemplo, diziam, mesmo o Antigo Testamento foi uma coisa inventada. Quando encontraram os rolos lá do Mar Morto, né? Eles viram que aqueles textos que estavam lá desde os primeiros séculos da nossa era aí, são exatamente iguais ao que nós temos hoje. Se pegar para traduzir eles, vai ser a mesma coisa que os textos que a gente tinha já traduzidos antes. Tem algumas variantes? Tem. Copistas. Mas, via de regra, é isso que acontece. A palavra de Deus é a mesma, as palavras estão lá, mas ainda assim ela se renova. Não que ela mude ou que ela seja reescrita ou adaptada, mas a minha própria Bíblia aqui, ela se renova. Por quê? Deus vai falar comigo de modo diferente, conforme a necessidade, várias e várias vezes, em vários tempos, várias etapas da minha vida. Porque ela é viva. A palavra de Deus, ela é viva. E ela é eficaz, porque ela não é como talvez um desses livros que vocês leram. Né? Não sei se os livros que vocês estão se referindo aí são romances, se são livros baseados na Bíblia. Tá? O que, muitas vezes, mesmo um livro baseado na Bíblia, por um autor famoso do passado, o que ele disse pode cair, mas não as verdades da Bíblia. Eu estou lendo um livro de um autor da década de 60, tá? 1960. Tem algumas coisas que ele fala ali do tempo dele, já está tudo diferente. Ele contextualiza coisas da Bíblia com as coisas daquele tempo que ele viveu. Aquelas coisas, elas mudaram. Até a visão que se tem de algumas coisas mudou. Mas as afirmações, as assertivas a respeito da Bíblia, elas permanecem. A palavra de Deus, ela é permanente. E ela produz efeitos. Então, o autor está dizendo para nós aqui, olha, nós estamos diante, não de um conjunto, vamos lembrar que nesse tempo aqui a Bíblia não estava completa ainda, tá? A gente tinha o Antigo Testamento e as cartas, os evangelhos sendo escritos ainda por esse período. Então, tem certas dúvidas em que ano exatamente foram escritos alguns livros, mas é fato assim que o livro, essa carta aos Hebreus, já é do período final. Então, grande parte desses livros até do Novo Testamento aqui que nós temos hoje já estavam escritos, mas eles não estavam todos reunidos. Mas eram dados como palavra de Deus. Palavra inspirada de Deus. A gente vê isso por Pedro, né? Que ele se refere aos escritos de Paulo até como inspirados. Ele coloca no mesmo nível do Antigo Testamento. Mas eles aqui, nós não estamos diante de livros comuns. Nós estamos diante da palavra de Deus. E quando você fala da palavra de Deus, você está falando de alguma coisa que é viva e eficaz. Ou seja, ela é viva no sentido de que ela age, ela não são simplesmente palavras mortas, impressas ou escritas em um papel, em um pergaminho, como era o tempo deles,
mas ela é também eficaz, porque ela foi deixada para produzir efeitos. Ela age. E ele diz também, seguindo no versículo 12, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então ele fala que com a palavra de Deus ela é precisa. Por que isso? Porque ela penetra em lugares assim tão exatos. O que ele está usando aqui são figuras, é que ela atinge o ponto certo, ela é cirúrgica. Vamos trazer para uma expressão atual, né? Quando a gente diz, olha, você foi cirúrgico naquilo que você falou, é um modo de a gente se expressar para dizer o quê? Olha, você tocou no ponto certo. Você falou exatamente o que que era necessário dizer e acertou ali, né, na ferida mesmo da coisa. Não é isso? Por que cirúrgica? Porque o cirurgião, ele precisa ser exato, né? Principalmente certas cirurgias, se ele desviar 1 milímetro, né, ele pode causar um dano, né, em um corte, ou alguma coisa que ele vai fazer ali. Já pensou, você chega, precisa passar por uma cirurgia aí, séria e tal, e você chega no hospital e o cirurgião está lá com Parkinson, aí te dizem, olha, esse é o cirurgião que vai te operar. Você encara essa? Olha, o cirurgião ele precisa ter mãos firmes, porque ele precisa ser assim, exato, preciso. E aqui o autor diz, a palavra de Deus é assim, ela é cirúrgica. Ela toca exatamente naquele lugar, naquele ponto onde ninguém mais consegue, nenhum outro livro. Ela é exata. Ela toca exatamente na ferida do homem. E ela revela de verdade quem nós somos. Irmãos, ele está dizendo, nós precisamos nos espelharmos, nos confrontarmos com a palavra de Deus. Como é que eu posso saber se eu sou igual àquele povo que pereceu, que ficou para trás, ou se eu sou alguém fiel, um verdadeiro? Nós temos um modo de saber isso. Ele diz, nós temos a palavra de Deus. Ela é precisa e é com ela que nós temos que nos alinhar. Eu não sei se eu sou um crente verdadeiro me comparando a outros. Nós não devemos nos espelhar em outras pessoas. É assim que nós devemos ser. É um erro. Porque todas as pessoas são repletas de falhas. Na nossa pecaminosidade, mesmo os homens santos de Deus, de verdade, separados por Deus, são repletos de falhas. O nosso espelho, onde é que a gente baseia se eu sou um crente ou não, eu não devo me comparar com o vizinho. Olha, eu sou melhor do que ele. Não. Nem com um irmão. Eu tenho que olhar para a palavra de Deus. Ela é exata. E ele diz aqui, no versículo 13, não há criatura alguma encoberta diante dele. Dele quem? Do autor da palavra. Amém? Não tem ninguém encoberto. Deus sonda nosso coração. Ele conhece exatamente quem nós somos. Então, quando Deus inspirou os homens
para escrever a sua palavra, Deus estava falando aos homens. A quem? A todos nós. E por meio dela, ele descortina. Ele faz com que a gente enxergue plenamente. Tá? Não há criatura alguma encoberta diante de Deus. Ao contrário, ele diz, antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Deus sabe exatamente quem eu sou. E ele fala comigo sabendo quem eu sou. A gente, por isso, se eu sei que Deus sabe exatamente o que eu sou, eu não devo agir como se ele não soubesse. Nós não podemos viver de aparências. O autor de Hebreus está dizendo aqui, aqueles se diziam povo de Deus, mas eles eram ilegítimos, infiéis, incrédulos. Irmãos, olhem para que nós não sejamos, nenhum de nós seja como aqueles. Amém? Olhe para a palavra de Deus e veja o que ela diz, o que ela ensina a respeito do homem. Será que eu posso enxergar através dela quem realmente eu sou? O que realmente eu sou? Sabe, a gente pode chegar a uma constatação: eu sou um perdido, eu sou um hipócrita, ou sou um crente sincero, repleto de falhas. Dificilmente nós vamos olhar para a palavra de Deus e vamos concluir que nós somos muito fiéis, tementes a Deus. Muito dificilmente nós vamos ter essa tão boa constatação. Mas o caminho do justo deve ser como a luz da aurora, né? Que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, vamos dizer, pode ser que nós temos um progresso tão grande na condição de crentes mesmo, de filhos de Deus, pode ser que realmente nós cheguemos a um grau de santidade desejável, ainda imperfeitos, mas... Agora, o que vai dizer isso tudo a nosso respeito, uma coisa ou outra? É a palavra de Deus, que é escrita por meio, né, dos homens, mas por aquele, o grande autor, Deus. Aqui, então, irmãos, nós terminamos essa nossa recapitulação, tá? Mas nós vamos deixar o gancho aqui para a sequência do estudo. Por quê? Quando ele chega nesse ponto, não sejamos como eles. Nos examinemos diante da palavra de Deus, que é viva e eficaz, penetrante. Ela é escrita por aquele que conhece quem nós somos. Ele conhece o nosso coração. Mas ele vai passar a falar de Jesus como sendo o nosso sumo sacerdote. Ele começa aqui no versículo 14 do capítulo 4 e vai seguir pelo capítulo 5. Então, esse sim vai ser nosso assunto na sequência, porque ele diz, logo depois de dizer, procuremos entrar naquele repouso, né, nos confrontando com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, penetrante, nenhum de nós está encoberto por ele, mas ele diz aqui no versículo 14, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Então, aqui vai ser o ponto de partida para ele falar sobre esse papel sacerdotal de Jesus.
Se a gente observar, aqui ele para de comparar, de fazer aquela comparação, Jesus e Moisés. Jesus é maior do que Moisés. Se o povo se mostrou infiel com Moisés, e já era ruim, pior ainda é nós, tendo Jesus, sermos infiéis. Tá? Então a comparação passa por aí. Mas agora ele vai falar do papel sacerdotal de Jesus. Quem era o sacerdote? Moisés era o sacerdote? Quem era? Arão. Arão era o quê? De Moisés? Irmão. Arão foi o primeiro sacerdote, o sumo sacerdote. E da linhagem, vários, então, vieram a partir da morte, eles iam se sucedendo. O sumo sacerdote também é um tipo de Jesus. Mas nós vamos ver aqui que Jesus é um sacerdote diferente, superior, totalmente ao sacerdócio que foi criado ali, que era só um tipo de Jesus. Ele era até imperfeito, né? Então ele vai mostrar isso. Por que aquele sacerdócio era imperfeito e o de Jesus não? O sacerdote não morria, né? Pelos pecados dos outros. Jesus fez isso pessoalmente. O sacerdote, ele operava os sacrifícios. Jesus é o sacerdote e o próprio sacrifício. Mas vamos lá, essa aqui é a sequência para próximo estudo, tá? Então a gente vai entrar aqui no finalzinho do capítulo 14, mesmo emendando com o capítulo 5, que sustenta esse assunto. Na verdade, ele vai avançar aqui 6, 7, que é no capítulo 7, aquele famoso que ele fala do Melquisedeque. Melquisedeque, do tempo de Abraão. Tem aqui algumas polêmicas que criam a respeito desse Melquisedeque. Mas o que o autor de Hebreus diz, o tipo de sacerdócio de Jesus é não o de Arão, mas é o do Melquisedeque. Vamos ver por quê, em que sentido ele diz isso. Tá bom? Então, olhemos, né? Vamos ficar com essa mensagem do estudo de hoje. Olhando para a nossa vida, irmãos, que não haja aquele sentimento, não haja aquela mesma condição que houve naquele povo, de incredulidade, de falta de confiança em Deus, mas que nós repousemos mesmo no Senhor, de verdade, confiados no Senhor, arrependidos dos nossos pecados, como Jesus mesmo pregou, né? Arrependei-vos. Então, aquele arrependido, né? Alguém que se arrepende de verdade de alguma coisa, ele procura não viver mais aquilo, ele quer mudar. Mas nós buscamos essa mudança não por esforços próprios, mas sabendo que nós estamos perdoados, estamos agora sob nova direção. Isso é uma coisa boa. Nós temos a ciência de que nós estamos sob nova direção. Quem nos dirige agora é o Espírito Santo, o Espírito de Deus. É Cristo habitando em mim por meio do seu Santo Espírito.